Queridos irmãos, Ideal Espírita, é com grande alegria que cá estamos uma vez mais para darmos continuidade às palestras doutrinárias da UD Parthenon neste momento de pandemia, nesta forma remota, à distância. E o tema deste mês é a cólera. Este tema está posto no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E no capítulo 9, item 9, nós encontramos, então, o tema atinente à cólera. O que o Evangelho nos ensina nesta parte? Nos diz que a cólera ela é fruto do orgulho ferido. O homem muito cheio de si, o homem com excesso de personalismo, quando minimamente contrariado, por se julgar superior aos seus semelhantes, quer seja por conhecimentos angariados, quer seja por posição social conquistada, ele se exalta, se impacienta, e se exaltando, se impacientando, age de forma rude, de forma grosseira, de forma agressiva para com o seu semelhante, tal como se fosse um trem desgovernado movido por emoções confusas que vertem dentro de si, o levam a agir assim de uma forma irracional. O Evangelho nos diz que se este homem pudesse se ver a sangue frio, se pudesse observar o seu comportamento nestes momentos à luz da razão, que ele teria medo de si próprio, ou então que ele se acharia ridículo. Então o homem muito orgulhoso, quando minimamente contrariado, ele explode, estoura. E isso traz uma série de consequências nocivas a si, porque a exaltação e a impaciência não resolvem as nossas dificuldades, não resolvem os nossos problemas. Pelo contrário, quem age assim, de estopim, movido pela fúria, pela raiva, causa dano aos seus semelhantes. Mas antes de causar dano aos seus semelhantes, causa dano a si próprio, a sua própria saúde, a sua saúde física, psíquica, e também torna aqueles que convivem consigo infelizes. Por estes motivos, o homem que tem uma predisposição à cólera deveria buscar refrear este tipo de comportamento. O Evangelho também nos diz mais, nos diz que num ímpeto de cólera, o indivíduo pode lesionar de forma intensa o seu semelhante, pode machucar muito o seu semelhante, pode se arrepender amargamente por isso. Pode colher os frutos amargos dessa ação impensada no momento posterior. Então, por isso, nos momentos em que somos confrontados, o ideal é sempre que nós adotemos uma postura reflexiva, que nós respiremos antes de agirmos, porque o homem movido pelo impulso, pela cólera, pode praticar muito o mal e deixar de praticar o bem que poderia. Além disso, o Evangelho vai nos dizer, de uma forma bastante pontual, que a cólera ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Por estes motivos, nós já deveríamos buscar, então, refrear esse comportamento funesto dentro de nós. Notemos que todas as vezes que o ego é confrontado, o indivíduo tende a agir desta maneira, tende a agir instintivamente, movido pela cólera. Notemos que esse instinto de preservação, ele nos acompanha desde o momento em que nós estagiamos no reino hominal. Os animais agem por instinto, visando se preservar, visando se conservar. Notemos, nesse sentido, um animal, quando está se alimentando, um cachorro, quando está se alimentando, se um outro cachorro se aproxima dele e
faz menção de que vai tomar a sua comida, como ele age? Ele reage agressivamente, reage raivosamente, reage de uma forma colérica e às vezes até agride o outro animal. Quando nós observamos este exemplo do cachorro, esse exemplo da raiva primária, nos parece grotesco. Por quê? Porque agora nós estagiamos no reino hominal. E o reino hominal, ele é dotado pela vontade e pelo discernimento. Mas nem sempre nós conseguimos exercitar esta vontade e esse discernimento nas nossas condutas. Porque muitas vezes o nosso ego se sente confrontado, e às vezes são situações concretas, ou em outras vezes situações imaginárias, e há essa descarga de adrenalina na corrente sanguínea, fazendo com que a nossa visão fique turva, com que o nosso campo de consciência diminua naquele momento. E quando nós agimos assim pelo impulso, a tendência então é que a gente venha a colher resultados que nos trazem infelicidade, que causam a infelicidade do nosso semelhante. Por essas razões, nós devemos buscar refrear sempre o comportamento colérico. Porque através do comportamento colérico, então, nós podemos prejudicar o nosso semelhante e a nós mesmos. Nesse sentido, existem já estudos científicos que apontam que o indivíduo que tem a predisposição à cólera, a uma raiva contínua, ele pode ter 5 vezes mais propensão do que um indivíduo que não tem este comportamento a doenças cardíacas, por exemplo. Claro que as doenças cardíacas não se manifestam num primeiro momento. Levam-se anos para que a doença cardíaca se manifeste. Se manifesta inicialmente através de uma angina, de uma pequena dor, mas com o tempo isso pode gerar um problema cardíaco. Além disso, quando nós temos acessos de fúria, comportamentos coléricos, nós podemos ter diarreia, nós podemos ter problemas estomacais, nós podemos ter distimia e uma série de outros problemas físicos. Fora o fato de que isso nos traz ansiedade, nos traz agitação, tira a nossa paz interior. Nesse sentido, a respeito desse comportamento colérico, que às vezes pode ter grandes proporções, existe um caso dentro da literatura espírita que nos é apresentado na obra Alvorada Cristã. Nessa obra, ditada pelo espírito Neo Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, nos é apresentado o seguinte caso. O menino chega em casa, perto do meio-dia, e começa a gritar furiosamente com os pais porque a roupa que ele estava usando não era uma roupa da moda. E aquele gesto abrupto do menino chegando em casa, dessa maneira, deixa a mãe muito nervosa. A mãe imediatamente fica com dor de cabeça, o coração começa a bater descompassado. E ela vai para o quarto, chorando. As irmãs do menino que estavam preparando a refeição, que estavam preparando o almoço, vão ao quarto acudir a mãe. E nesse meio tempo, o almoço queima. Então aí a gente já percebe o primeiro efeito nocivo, eles ficaram sem o almoço. Frente à desarmonia familiar, o genitor resolve permanecer um tempo mais em casa e sai para trabalhar mais tarde. Chegando atrasado no seu trabalho, o chefe naquele dia não estava de bom humor. Resolve lhe aplicar uma advertência. Mas os efeitos danosos daquele comportamento colérico do menino não terminam por aí. Naquele dia, quando o genitor regressa à sua casa, o médico foi chamado às pressas pelas filhas porque a esposa não estava bem. E aquilo gerou a aquisição de medicamentos de alto custo. Em decorrência daquela despesa extraordinária, o genitor naquele mês não conseguiu pagar as contas de água, as contas de luz, o armazém. E em decorrência disso, o grupo familiar teve que fazer restrições no seu orçamento e levou 180 dias para se reharmonizar e para que a mãe pudesse também se recompor
daqueles problemas que surgiram naquele momento de agitação. Então, muitas vezes a gente percebe que o comportamento colérico ele se dá em instantes, mas ele produz efeitos que se perpetuam muito adiante, causando a infelicidade e o mal, muitas vezes, justamente em relação àqueles que a gente mais ama, os nossos familiares. Por todas essas razões, nós devemos buscar evitar o comportamento colérico. Lembremos que dentro da história da humanidade, nós tivemos um personagem que era bastante orgulhoso, se julgava superior aos demais, achava que todos tinham que se curvar à sua pessoa e aos seus pensamentos, criou a doutrina de que haveria uma raça superior. E em decorrência de tentar impor esta ideia aos demais povos, acabou ocasionando a Segunda Guerra Mundial, que ceifou 45 milhões de vidas de pessoas inocentes. Então a gente pode perceber que o personalismo exacerbado, que o orgulho exacerbado, provocam esses comportamentos coléricos quando o indivíduo é minimamente contrariado. Comportamentos, muitas vezes, que estão totalmente apartados da razão e que trazem malefício não apenas para aquele que pratica, mas para aqueles que convivem com o indivíduo naquele momento. Então se faz necessário que nós façamos a reflexão. Será que nós ainda somos pessoas que cultivamos a cólera? Imaginemos situações do nosso dia a dia. A exemplo disso, se no armazém onde nós fazemos as nossas compras, alguém chega depois, mas é atendido antes de nós, nós ficamos irritados com o vendedor e vamos embora? Se nós estamos no elevador e uma segunda pessoa aperta a porta aberta para esperar uma terceira pessoa entrar quando nós estamos com pressa, nós nos irritamos? Nós fazemos cara feia? Se alguém no trânsito corta a nossa frente, nós revidamos? Se o cachorro do vizinho faz as suas necessidades na nossa calçada, nós brigamos com o nosso vizinho? Se alguém tem uma opinião divergente da nossa, nós partimos para a agressão física ou a agressão verbal? Se nós ainda assim agimos, nós ainda guardamos esse resquício do comportamento instintivo, do comportamento colérico, né? Trazemos esse comportamento colérico dentro de nós. E isso deve servir como um alerta para que nós possamos fazer a reflexão a respeito disso e possamos refrear esses comportamentos em nós. Muito obrigado pela atenção e que a paz e o amor do Mestre Jesus continuem nos envolvendo nestes momentos de pandemia. Que assim seja. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.